Bem, vamos passar agora, a gente volta depois em complete cases mais para frente. Vamos agora para a estrutura de controle. Isso aqui é importante, a gente vai ver só o if else, se tiver isso, faça algo, e se não tiver, faça aquilo. Então, a gente vai ver só esse if else, mas a gente tem outras estruturas de controle, tá? Só para vocês saberem. Então, a gente tem isso daqui, que ele vai me dizer um loop. Se eu tiver uma condição, eu faço alguma coisa. Se eu tiver outra condição, eu faço outra coisa, tá? Isso aqui é uma estrutura muito útil quando a gente está analisando alguma série, algum banco de dados, fazendo algo condicional, tá? Então, a gente pode se deparar com essa situação. A gente também tem essa outra situação. Se essa condição for satisfeita, faça isso. Também, né? Caso não seja isso, além disso, se essa condição 2 for satisfeita, faça aquilo mais, uma outra coisa diferente. E aí, se não for satisfeita nenhuma nem a outra, faça aquilo. Então, a gente pode trabalhar com essas estruturas. É óbvio que quanto mais if, quanto mais else vocês vão colocando, mais complexo vai ficando, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou atribuir o x para o 2. Eu vou atribuir, desculpa, o 2 para o x. Então, tá lá, a minha variável x é 2. Vamos fazer um for aqui, um if, else, na verdade, para eu fazer o quê? Se x for maior que 3, eu digo que y é igual a 10. Agora, se não, eu coloco ele igual a 2. Então, se x for maior do que 3, o y vai ser igual a 10. Se não, o y vai ser igual a 2. Pergunta a vocês, me ajudem aqui. Qual vai ser o valor de y quando eu rodar isso? Obrigada, Igual a Leandro. 2. O y vai ser igual a 2. Obrigada, gente, por estar participando. Meu y, então, ele é menor do que 3, então ele vai me dar igual a 2. Então, vou rodar aqui para vocês, tá? A gente já consegue ver o print y aqui, mas eu também conseguiria vê-lo bem aqui, ó. A gente sabe que vai criando ele bem aqui. Então, y é igual a 2. Aí eu tenho esse z aqui, ó. Z, se x for menor que 3, coloca isso que o z é 11. É uma outra estrutura, tá vendo que eu estou definindo por fora, tá? Z, ele é igual a quem? Se x for menor que 3, ele vai ser igual a 11. Caso contrário, ele vai ser igual a 1. O meu x é menor que 3, então eu vou ter ele igual a 1. Não, igual a 11. É igual a 11, porque ele é menor do que 3. Então, tá aqui, ó. Print C combinar, a gente já sabe isso, o y com z. Então, a gente só está combinando isso, o meu y e o meu x menor do que quanto? Menor do que 3. O meu x é igual a 2, então ele é igual a 11, tá? Então, isso aqui é um if else, são duas estruturas um pouquinho diferentes. Aqui o y está criado dentro do if else e aqui o z está sendo criado por fora, tá? Só para vocês verem isso daí. Mas eu também posso ter um loop, né? Um for, que são os contadores. Isso daqui também é algo que a gente precisa bastante. Agora, tem várias formas de criar isso, né? A gente vai ver aqui a forma mais simples, que é o for mesmo, que vai fazer esse contador para a gente. Para ir em 1 a 9, ou seja, a gente já conhece que isso aqui vai de 1 a 9, né? Aqui todo mundo já conhece. Esse for aqui, ele vai fazer um loop, vai ser esse contador. O i vai variar onde? De 1 a 9. Aí eu vou pedir lá, para i de 1 a 9, abre essas chaves aqui e coloco printa o i, mostra para mim como é que ele está variando esse i, e vou mostrar para vocês, olha que gracinha. É rápido, tá? Dependendo só do que a gente tem aqui dentro. Aqui a gente tem uma estrutura bem simples, só printa para mim o i. Mas quanta coisa eu poderia fazer aqui dentro para minha pesquisa, né? E aí, dependendo do que for, cabe pensar se não tem uma outra forma mais eficiente de fazer. Mas essa daqui é a mais básica. Então, o que a gente tem no for? O i, que é um contador, que vai variar, um loop. O i vai variar de 1 a 9, e aí quando o i for igual a 1, ele vai printar o i. Terminou, vamos para o próximo. O i vai ser igual a 2, vai printar o 2. O i vai ser igual a 3, e isso vai fazer até o 9. Aí vocês podem pensar em que vocês podem aplicar isso daí na pesquisa de vocês. Vamos fazer xx aqui. O x
tá lá o meu x, d, e, f, h. E aí tem o 4 aqui dentro. Eu vou falar para ele, para ir de 1 a 4, ou para ir em 1 a 4, o que eu quero que você faça? Alguém sabe me dizer o que poderia estar fazendo aqui? Alguém quer compartilhar comigo? Vocês olhando, vocês já sabem acessar a posição de um vetor. O que está fazendo aqui? Quem quer me ajudar a ler esse código? Você vai pedir para descobrir as linhas ao invés das colunas? Não, mas é quase isso. Muito obrigada por tentar. O x é um vetor, né? Então eu não tenho linha e coluna, que é aquela questão da matriz. A matriz lá em cima tinha linha e coluna, que eu não tenho. Eu só tenho um vetor. E aqui é a posição dele. Então ele vai printar o x na posição desse i. E o i vai variar de 1 a 4. Então eu vou fazer aqui por fora, tá? Sem ser aqui dentro do meu for. X é isso, eu vou pegar x1, ele vai printar o D. Eu vou pegar x2, ele vai printar o E. Então, ele vai fazer isso, só que ao invés de eu fazer aqui manual, ele vai fazer automático para mim. Olha, vai lá, faz esse for, esse loop, em que o I vai variar de 1 a 4 e printa para mim esses valores. É isso daqui que ele vai fazer, tá? E isso aqui, de novo, aqui dentro a gente tem, porque a gente sempre tem que começar do básico, uma funçãozinha, algo bem simples. Olha, só printa para mim o x dessa posição i. Só isso. Mas aqui dentro eu poderia ter tanta coisa interessante que eu poderia fazer com o meu banco de dados, que eu preciso que ele varie ao longo de uma determinada sequência de valores, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai usar essa função sec along x, só para vocês verem que tem essa outra forma de eu escrever. Então, ao invés de eu escrever 1 a 4, eu poderia pegar a sequência que tem do objeto x. Então, tem 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. É a mesma questão, tá? Só para vocês verem, tá lá e pronto. E aí a gente passa para um for aninhado, um loop aninhado, tá? É só um exemplo simples aqui. Vou mostrar o X para vocês. O X a gente já viu que é uma matriz, tá? Essa matriz aqui. A gente tem 2 for. E a gente pode colocar mais for aqui dentro. Cuidado, que cada vez vai ficando mais complexo, tá? Então, tem que pensar isso daí com carinho e ver se o for é a melhor forma de fazer essa determinada programação. Mas aqui a gente tem 2 for. Então, eu tenho um for que vai ter um i, que vai variar numa sequência da onde? Any row de x, nós vimos na aula passada. Alguém sabe me dizer o que seria o any row de x? É a linha? Perfeito, a quantidade de linhas. Então, aqui, any row de x, vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho 2 linhas. E any col é o contrário, eu tenho a quantidade de colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3 colunas. Então, vamos lá. Para o i em uma sequência, né, do any row de x, então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Sequência da length de any row de x. Então, o i vai variar de 1 a 2. E aí, dentro disso, perceba aqui as chaves. Aí, dentro disso, para o J, um J, que vai variar o quê? Ele vai variar nas minhas colunas. Ele vai variar de 1, 2 e 3. De 1 a 3. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o I, dentro desse I, para cada J, que vai variar de 1 até o número de colunas, 1, 2, 3, ele vai fazer isso daqui. O que é isso, Carol? Ele vai printar. O Czinho está combinando, então são 2 valores, 2 informações que vai retornar isso aí, tá? Ele está combinando isso aqui ele vai só printar para a gente a posição X dessa minha matriz aqui, a linha I e a linha J. E vai combinar isso com essa outra informação aqui, que ele vai pegar esse número, né, que está na posição I, na posição J, e vai elevar ao quadrado, igual como a gente tem no Excel também, tá bom? Então, o que eu quero, na verdade, é que ele faça isso daqui. Vocês podem ver, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, I igual a 1, e se o J for igual a 1, para fazer por fora. E vou fazer isso aqui, ó, printa isso daqui para mim, é isso que ele está fazendo, concatenando, juntando isso daqui, que é o numeral 6, e isso daqui, que é o meu 6 ao quadrado. Só para mostrar para vocês. O meu 6 ao quadrado. E aí, ele está juntando isso com C, que é isso daqui,
só que eu fiz para um caso específico, que foi quando x é igual a 1 e j é igual a 1. Cara, eu vou ficar fazendo isso manualmente? Eu não vou. Então, eu tenho o for que pode me ajudar a fazer isso. Então, aqui eu tenho um ciclo, um for aninhado, rodei aqui para vocês, e ele já fez as combinações para mim. A partir de quem? A partir da minha matriz x. Então, 6 com 6 ao quadrado, 8 com 8 ao quadrado, 10 com 10 ao quadrado. E aí a gente percebe que tem essa sequência. Ele pegou o i e depois variou o j, depois passou para o próximo i e variou o j, tá bom? Então, isso aqui é interessante porque é muito comum vocês encontrarem esses for loops aí na vida, e aí vocês já têm uma noção, né, do que isso está fazendo e de como isso é útil para a gente, tá?